Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz através do médium Francisco Cândido Xavier. O livro é No Mundo Maior, uma primorosa revelação a respeito do funcionamento do cérebro e do nosso modo de adoecer ou de ter saúde através do pensamento. Nós estamos hoje no nosso programa no capítulo 17. Vamos ver André Luiz se aproximar daquele ambiente escuro, cavernoso, onde espíritos bastante necessitados se encontravam. Então, procure aí na sua casa o seu livro. Nós já tivemos muitas lições interessantíssimas a respeito e agora você poderá acompanhar mais esta. Assim, esperamos que o programa de hoje nos enriqueça ainda mais para aquilo que este livro pode nos oferecer. Nós vamos agora para a nossa sala de leitura. Vamos lá? Então, o capítulo 17 se chama No Limiar das Cavernas. O texto que você vai acompanhar conosco na tela começa a descrever. André Luiz diz assim: reunidos agora, Calderaro e eu, a uma comissão de trabalho socorrista, queria trabalhar nas cavernas de sofrimento, fui surpreendido pela expressão da irmã Cipriana, que chefiava as atividades dessa natureza. A turma se constituía de um reduzido número de companheiros, um total de 7. Ao me observar ao lado do assistente, Cipriana perguntou com simplicidade, com singeleza, depois das saudações, dos cumprimentos: o irmão André pretende seguir em nossa companhia? O abnegado amigo respondeu que o próprio instrutor Eusébio lembrara a conveniência de minha visita aos abismos purgatoriais, os abismos que retificam pelo sofrimento. Esclareceu que eu me achava interessado em obter informações da vida nas esferas inferiores para depois relatar aos companheiros encarnados na Terra, a fim de auxiliá-los na preparação necessária a essa ciência de bem viver. Alguém então responde à instrutora Cipriana, a chefe da comissão, que André Luiz estava ali para aprender e depois contar para os outros. Ela ouviu com bondade e depois de ver o que levava André Luiz a estar ali meio de penetra, vamos dizer assim, não é? Ela respondeu: sim, a sugestão de Eusébio é valiosa, em se tratando de observações preliminares nessa região sombria mais inferior chamada de baixo umbral. Esta região onde eles estão aqui, o texto vai dizer depois, é uma região onde entidades muito atrasadas se localizam. O Eusébio é aquele que no capítulo anterior fez uma preleção sobre as responsabilidades dos católicos, dos evangélicos, e que também havia sugerido a André lá no começo do livro, juntamente com o Calderaro, que ele pudesse fazer um estágio nessa região umbralina mais baixa. A irmã Cipriana então está dizendo, é verdade, essa experiência será muito útil para que André possa aprender como funcionam as coisas nas regiões umbralinas mais inferiores, mais densas. Agora, continua ela dizendo: como responsável pelos serviços diretos da nossa expedição, porém, eu não posso admitir André Luiz, por enquanto, em todas as particularidades. André Luiz é um novato, não é? Então ela está dizendo, eu sou responsável por uma equipe que eu conheço, que eu sei que tem preparo, que tem equilíbrio. Mas André Luiz, ele ainda não está totalmente preparado. Daí diz André que ela olhou para ele com um olhar lúcido e meigo, como se lastimasse essa impossibilidade, e disse: nosso estimado André não tem o curso de assistência aos sofredores
nas sombras espessas. Ele não está preparado, ele não fez esse curso. Então, com suavidade, me afagou de uma forma bastante carinhosa e disse: se nos é indispensável obter difíceis realizações preparatórias, a fim de colhermos os benefícios das grandes luzes, é-nos imprescindível, nós precisamos começar, é indispensável que nós nos iniciemos para ministrarmos esse mesmo benefício nas grandes trevas. Ele não se iniciou ainda, ele não sabe como fazer isto. Aí André diz assim: puxa, diante do meu indisfarçável desapontamento, a respeitável benfeitora continuou dizendo: no entanto, convenhamos que o nosso irmão não se encontra junto de nós sem problemas substanciais a resolver. Cada situação a que somos conduzidos, ela é portadora de ocultos ensinamentos para o nosso bem. Os desígnios superiores jamais nos propõem questões de que não necessitemos no palco das circunstâncias da vida. Se Eusébio foi levado a sugerir esta oportunidade, que André viesse para ver as coisas aqui embaixo, é que André Luiz tem nestes sítios urgente serviço a prestar. Considerando, porém, as responsabilidades que me cabem, não posso autorizar que ele nos siga em todos os passos. Contudo, convido o irmão Calderaro a permanecer em companhia do prestimoso aprendiz no limiar das cavernas, ali pertinho dos abismos, dos precipícios, onde ela e os outros 6 irmãos entrariam, sem que eles desçam conosco. Mas aí, nesse lugar, nas proximidades da entrada das cavernas, estudioso como ele é, ele saberá encontrar inesgotável material de observação, sem necessidade de enfrentar situações embaraçosas para as quais ainda não se preparou convenientemente. Em face da solução apresentada, uma alegria geral voltou a nos confortar. Muito contente, eu lhe agradeci. Calderaro também se manifestou reconhecido. E no júbilo dos trabalhadores que se regozijam, se contentam com a oportunidade de incessantemente aprender para o bem, seguimos na direção de uma zona medonhamente sombria. Olha, diz André, eu já havia observado tremendos precipícios, onde entidades culposas se acusavam, se interpelavam umas às outras em deploráveis atitudes. Eu já vira chover faíscas chamejantes, faíscas de fogo do firmamento sobre os vales da revolta. Nós vimos isso. Nós vimos esta situação em Obreiros da Vida Eterna, o fogo purificador, lembra? André está falando isso. Eu descobrira inúmeras entidades dominadas por estranhas alucinações em câmaras retificadoras, em câmaras de correção. Mas ali, diz André, estaríamos acaso chegando a uma selva escura, aquela a que se referia Alighieri, Dante Alighieri, que é o autor da Divina Comédia, no poema Imortal? Torturavam-me o coração as vozes lamentosas espalhadas a subirem para o céu escuro. Ele ouvia os gritos, ele ouvia os murmúrios, os lamentos, e aquilo era para ele uma tortura. Não eram lamentações apenas. À medida que nos adiantávamos, descendo, modificava-se a gritaria. Ouvíamos agora também gargalhadas, ouvíamos imprecações, maldições, gritos de revolta, frases duras,
eles estavam deixando um nível em que André Luiz, Calderaro estavam aprendendo, e agora, com Cipriana e os outros companheiros, começavam a descer a uma região umbralina. Umbral quer dizer sombra, não é? Uma região mais escura, mais densa. E André, que a sua inexperiência não permitira que ele chegasse até o final, como disse Cipriana, e aqui é importante que você se lembre que há responsabilidade, que os espíritos não estão brincando. Algumas pessoas se melindram quando vão na casa espírita e elas iam dar passe e naquele dia ela chegou atrasada e tem outra pessoa dando passe no lugar dela. Aí se ofende, fica chateada. Eu sou passista aqui, não deixaram eu trabalhar. Existe disciplina. O trabalho dos espíritos é um trabalho sério. Não é que quando chove não vai, quando faz calor demais não aparece, chegou parente em casa não foi. Isso não é carnaval. Então, Cipriana não pode deixar que um inexperiente que não sabe de nada comprometa o trabalho de tantos espíritos que para lá desceram com tarefas específicas na região mais densa dessa parte umbralina. Então, André Luiz fica meio decepcionado, mas ela diz, se Eusébio, o instrutor maior, disse que você pode vir, você tem alguma coisa a tratar aqui que é do seu assunto. Nós nunca somos colocados nas situações em que não precisemos estar. Alguma coisa vai ser útil para você, então eu permito que você acompanhe a gente, Calderaro vai com você, vai ficar até uma parte do caminho, dali nós vamos e você fica ali, porque ali tem muita lição para você aprender e certamente isto vai ser muito útil. Vejam só como são sábios os espíritos, não é? Nós é que somos crianças que não gostamos de aprender, queremos privilégios, queremos fazer parte, sem estar preparado para isso. No mundo espiritual não é assim. Bem, nós ainda não vimos nada. Vamos agora fazer um breve intervalo. Na volta, vamos continuar a ver André Luiz descrevendo a região em que ele se encontra. Mas isso é daqui a pouquinho. Eu aguardo você. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso capítulo 17 do livro No Mundo Maior, no limiar das cavernas. Quer dizer, existe caverna. Não é só um umbral que a gente pensa, um negócio cheio de fumaça, meio escurinho, não. Tem níveis de densidade diferentes e agora eles vão na direção de uma região ainda mais profunda. André Luiz diz que eles estavam descendo, até que, por fim, eles pararam em uma enorme planície pantanosa. Não era terra sólida, firme, era um negócio meio gosmento, onde numerosos grupos de entidades humanas desencarnadas se perdiam de vista em assombrosa desordem, como se fossem milhares de loucos separados uns dos outros ou aos bandos, aos magotes, segundo a espécie de desequilíbrio que lhes era peculiar. Não me era possível calcular a extensão dessa várzea, dessa planície imensa. E ainda que existissem marcos topográficos para você ter uma ideia de quantos quilômetros, você não conseguia, porque o nevoeiro era muito denso para que se pudesse medir, computar as distâncias. Tão longe, tão grande era essa várzea, mas tão nublada e nevoada que não dava para ver. Aí ele diz, olha só, olha a ideia de tamanho. Percorremos alguns quilômetros em um plano horizontal. E quando o terreno se inclinou de novo, abrindo outras perspectivas abismais do precipício que se aproximava, irmã Cipriana e os colegas
prazerosamente se despediram de nós, deixando-nos, tanto a mim quanto a Calderaro, com o aviso de que voltariam para nos recolher dentro de 6 horas. Abraçando-me, a diretora disse gentilmente: eu te desejo, meu amigo, feliz êxito nos seus estudos. Certamente, ao regressarmos, vamos receber as suas confortadoras impressões, disse ela, de forma gentil. Vocês observam, só um comentário que fazemos aqui, como os espíritos não exercem a capacidade de liderar com arrogância. Não ofendem, não humilham, permitem ou negam, mas com a explicação do porquê, sempre embasada, não num privilégio, não numa humilhação, num desprezo, mas em um motivo sério. E agora, ela vem e se despede do aprendiz, desejando-lhe boa sorte. André, então, sorriu encantado diante da generosa demonstração de apreço, de carinho. Logo após, Calderaro e eu ficamos sozinhos nessa tenebrosa vastidão povoada de habitantes estranhos. As conversações ao redor eram inúmeras e complexas. Me pareceu que aquele povo desencarnado não se dava conta da própria situação em que estavam, pelo que eu pude observar já de começo. Enquanto densas turbas, densas aglomerações de almas torturadas se debatiam naquela substância viscosa, nesse chão onde nós andávamos, assembleias, reuniões de espíritos dementes apinhavam, enxameavam não longe. Estavam ali naquele verdadeiro enxame de abelha, aquela confusão. Você imagina então um ambiente assim, apinhado, em intermináveis contendas por interesses mesquinhos, brigando por coisas. A paisagem era francamente impressionante pelos característicos infernais que nos circundavam. Notando a displicência de muitos daqueles irmãos infelizes, eu não consegui ficar sem pensar, sem meditar, porque essas locubrações surgiam espontaneamente na minha cabeça. Os grupos de infortunados agiam ali desconhecendo os padecimentos dos outros, daqueles que estavam ali perto. Certos grupos de espíritos flutuavam, volitavam a pequena altura, como se fossem bandos de corvos negrejantes, aqueles pássaros escuros, mais escuros que a própria sombra que eles já estavam a nos envolver. Essa sombra que nos envolvia, diz André, ela não era tão escura quanto essas entidades que estavam flutuando à nossa volta. Algumas delas volitavam. Na região umbralina, os espíritos voam ali. André Luiz vai explicar que sim. Ao passo que vastos cardumes de desventurados permaneciam chumbados ao solo, como se fossem aves infelizes de asas quebradas. Como explicar tudo isso? Iniciei meu interrogatório dirigindo-me ao instrutor. Será que estes míseros precitos, esses míseros condenados estão nos vendo? Alguns sim, mas não nos ligam maior importância. Estão muito preocupados consigo mesmos. Abrigaram no coração sentimentos rasteiros e demorarão muito em se libertarem deles. Toda essa gente permanece, porém, desamparada? Entregue a ela própria? Perguntou André. Não, respondeu o Calderaro paciente. Funcionam por aqui inúmeros postos de socorro e variadas escolas, nas quais muita gente pratica a abnegação. Os que sofrem, os padecentes e as personalidades torturadas são atendidas
de acordo com as possibilidades de aproveitamento que elas demonstram. E, estampando complacente e compreensível expressão no rosto, ele ainda disse: André, as regiões inferiores jamais estarão sem enfermeiros e sem mestres, porque uma das maiores alegrias dos céus é a de esvaziar os infernos. Lindo isso, não? Vendo bandos de seres a se locomoverem no ar, quase que abeirando-se de nós, raspando a gente, recordei que lá em nossa colônia, nosso lar, as faculdades de voo, de volitação, não eram comumente exercidas, para que nós não melindrássemos aqueles que ainda não possuíam essas mesmas qualidades desenvolvidas. Mas e ali? Criaturas de baixas condições se moviam nos ares, mesmo que estivessem a poucos metros do solo. Como podia ser isto? Em nosso lar, muitas entidades já estavam lá e ainda não tinham desenvolvido a capacidade de voar, de volitar. E como se observa essa capacidade em vários membros desta grotesca população? Espíritos enegrecidos, entidades inferiores, entidades viciadas ali rastejando, algumas rastejando no lodo, outras disputando pedaços de coisas entre si. Parece muito o mundo que nós vivemos, não é? Há vícios de todos os tipos, prazeres e gozos desenfreados, pessoas egoístas pensando somente em si mesmas. Como é que ele podia ver ali estas características que ele pensava fossem apenas de espíritos melhores? André Luiz imaginava, como aliás muitos de nós imaginamos de forma infantil, que somente espíritos luminosos podem volitar, podem sair de um lugar a outro. Nós nos equivocamos muito. Além do fato de que nós pensamos assim, não, eu já vou no centro espírita, eu sou protegido. Os espíritos não deixam que nada de ruim me aconteça, porque eu sou trabalhador da instituição ABC. Eu já sou médium, eu dou passe. Então, por causa disso, eles estão me garantindo a paz, a felicidade. Engano seu. Ilusão, poderíamos dizer, de forma ainda mais grave. Porque, naturalmente, você não se torna adulto para continuar tendo a sua fraldinha trocada pela mamãe. Mamãe e papai trocam fraldinha da criança que não sabe ainda cuidar-se. Mas quando você aprende, quando você cresce, você aprende a ir no banheiro sozinho, ao invés de sujar a fralda. Os espíritos também fazem a mesma coisa conosco. À medida em que nos tornemos pessoas mais lúcidas e que já estejamos frequentando instituições de trabalho no bem, você começa a liberar aqueles espíritos para não ter que trocar sua fralda. E então não vem com essa conversa não, de que não, eles vão me proteger, eu posso fazer maldades que nada me atinge. Não, ao contrário. Fazendo o bem você ainda vai ser atacado. E é capaz de ser mais atacado agora do que era antes. Porque antes você não dava trabalho para ninguém, você era mais um no número dos que estavam metidos no lodo. Mas agora você está querendo sair do lodo. É agora que muitas entidades não querem que você aprenda, vão atacá-lo para você desanimar. Então, o raciocínio é o contrário. E André Luiz está nos dizendo que ele achava estranho. Como que podiam esses espíritos, nessa região tão densa, lá em nosso lar, e você vai encontrar isso no livro, os espíritos, alguns já podiam voar, outros não podiam. Então, para não haver discrepância, eles haviam determinado na cidade que não haveria ninguém voando, para que os que não soubessem não se sentissem melindrados. E ali no inferno, naquela região umbralina, que não é o inferno de fogo, mas é uma região inferior. Como é que eles estavam ali voando? Como se explicava isso? Boa pergunta, né? Você vai dizer, eu também quero saber, André. Então espera um pouquinho. No próximo bloco a gente vai continuar a aprender com o André Luiz. Não vai demorar não. Até já.
não disse que era rápido? É assim, ó, vapt-vupt, como falava naquele programa de televisão, né? Nós estamos no capítulo 17, no limiar das cavernas. É uma região feia, não é? Então, André Luiz, no bloco anterior, estava pensando a respeito como é que esses espíritos podem voar aqui nessa região tão escura, tão cheia de problemas. E então, ouvindo o pensamento, Calderaro veio para ele e explicou: André, não se surpreenda. A volitação depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. Agora, é importante, porém, considerar que os voos altíssimos da alma só se fazem possíveis quando a intelectualidade elevada se alia ao amor sublime. É preciso haver intelectualidade, potencial do querer, da inteligência, e o amor sublime para que a alma possa voar alto, voar a níveis superiores. Aí ele continua explicando. Existem espíritos perversos com uma vigorosa capacidade de volitação, apesar de ficarem circunscritos, restritos a baixas incursões, às regiões muito inferiores, não podem voar lá para cima. Estes são donos de imenso poder de raciocínio e manejam certas forças da natureza, mas sem característicos de sublimação no seu sentimento, o que lhes impede grandes elevações. Agora, naquilo que se refere às entidades que estão aceitas, admitidas em nossa colônia, nosso lar, ainda em grande número incapacitadas de usar essa vantagem, o fenômeno é natural. É mais fácil recolher criaturas de maiores acervos cabedais de amor com reduzida inteligência e convivermos com elas no processo da evolução comum do que abrigarmos pessoas sumamente intelectuais sem amor aos semelhantes. Com estas últimas, muito intelecto e sem amor, a vida em comum, no sentido construtivo, é quase impraticável. Nesse capítulo da volitação, André, é preciso observar os ascendentes naturais, levando em conta, com a própria natureza, que os corvos voam baixo, procurando detritos, enquanto as andorinhas se erguem alto, buscando a primavera. Feito então o reparo, perguntei, lembrando-me das imposições da terra: mas, Calderaro, e as necessidades de subsistência? Na terra a gente tinha que comer, tinha que beber água. E o instrutor não se fez de rogado e informou-me: nada lhes falta quanto às exigências essenciais de socorro e de manutenção, André, como acontece num hospital, um nosocômio da esfera carnal. E depois de breve pausa, continuou dizendo: nos referimos ao manicômio, esclarecendo agora que a minha intenção ao visitar um hospital na sua companhia foi justamente o de te preparar para esta excursão que estamos efetuando. Aqui, nestas assembleias de incompreensão e dor, nós temos infindas fileiras de loucos que voluntariamente se arredaram, se desviaram das realidades da vida. Fixaram a mente nas zonas mais baixas do ser e, esquecendo o sagrado patrimônio da razão, cometeram faltas graves, contraindo pesadas dívidas. Você já viu em nossa organização espiritual de vida coletiva irmãos sofredores convenientemente amparados. Lá em nosso lar, por exemplo, alguns ainda sofrem estranhas perturbações alucinatórias. Outros são guardados como se fossem múmias perispiríticas
em uma letargia profunda, um torpor, como se estivessem adormecidos, hipnotizados, aguardando deles o próprio despertar. Outros povoam vastas enfermarias para se reerguerem espiritualmente pouco a pouco. Aqui, no entanto, se congregam, se reúnem verdadeiras tribos de criminosos e delinquentes, atraídos uns aos outros, de acordo com a natureza das faltas que eles têm em comum, que são iguais para eles. Muitos são inteligentes e, intelectualmente falando, esclarecidos, mas sem um resquício, sem um raiozinho de amor que eleve neles o coração. Eles ficam vagando de obstáculo a obstáculo, de pesadelo a pesadelo. O choque da morte para eles, que ainda são impermeáveis ao auxílio santificante pela dureza que lhes marca os sentimentos, parece encapá-los, endurecê-los, galvanizá-los na posição mental em que se encontravam no momento em que o corpo morreu, na passagem das duas esferas. E dessa forma, não é fácil para nós logo tirá-los do desequilíbrio a que eles se precipitaram de maneira imprevidente. Retardando-se, às vezes, demorando-se anos a fio, insistindo nos erros a que se acostumaram e vigorando impulsos inferiores pela incessante troca de energias uns com os outros, passam geralmente a viver não só a própria perturbação, mas também a perturbação, o desequilíbrio dos outros companheiros de infortúnio que vivem com eles. Diante do pandemônio, do tumulto que nós observávamos, o orientador continuou dizendo: antigamente, na Grécia Antiga, falava-se do Érebo, que era uma região situada abaixo da terra e antes de chegar no inferno. O Érebo da concepção antiga, a estalar em eternas chamas de vingança divina, é perigosa ilusão. Entretanto, os lugares purgatoriais, purificadores dos desejos e das ações criminosas, aguardando as almas manchadas pelos seus desequilíbrios, pelos seus desvarios, constituem realidades da lógica nas zonas espirituais do mundo. Aqui neste ambiente, André, os avarentos, os homicidas, os cúpidos e os viciados de todos os tipos se reúnem em deplorável situação de cegueira íntima. Formam cordões sólidos, compactos, inclinando-se mais e mais para os despenhadeiros. Cada qual possui romance horrível de angustiosos lances. Prisioneiros de si mesmos, fecham o entendimento às revelações da vida e restringem os horizontes mentais, movimentando-se em seu próprio interior, em ação exclusiva nos impulsos primários, recordando o passado que eles deveriam jogar fora, cultivando esse passado, seus vícios de outrora. Ao se melhorarem, são assistidos, são ajudados por ativas e abnegadas congregações de socorro, que aqui nesse ambiente também trabalham. Autoridades mais graduadas de nossa esfera, atendendo a imperativos superiores, improvisam tribunais com funções educativas, cujas sentenças, revelando, gotejando amor e sabedoria, culminam sempre em determinações de trabalho regenerador através da reencarnação na Terra, ou de tarefas laboriosas no seio da natureza, quando há suficiente compreensão e arrependimento nos interessados que feriram a lei, ofendendo a si mesmo.
si mesmos. Deste vastíssimo arsenal de alienação da mente, aqui escurecida de culpas, sai o maior coeficiente, o maior número das reencarnações dolorosas que povoam os círculos da carne. Daqui, como de outras zonas parecidas com esta, seguem para o campo físico mais denso milhões de irmãos em provas ríspidas, para que se livrem dos débitos e reharmonizem o íntimo perturbado. Poucos conseguem se valer da oportunidade terrena no sentido de restaurar as próprias energias, porque é sempre fácil fugir do caminho reto. Porém, o retorno é muito difícil. Nossa, quanta coisa, não? Quanto ensinamento. Primeiro vimos que a volitação é uma questão de concentração de forças intelectuais, de forças da mente. Não é uma questão de sentimentos, de elevação. Vimos que em nosso lar alguns voam porque já conseguiram melhorar isso, mas que é mais fácil a gente trabalhar com pessoas que se melhoram o afeto do que com pessoas que estão endurecidas na mente. Por isso que em nosso lar a maior parte ainda não consegue voar, porque eles não têm o poder mental ainda suficiente para fazer isso. Mas além disso, nós estamos vendo que aí nesse ambiente grotesco estão os homicidas, estão os viciados, estão os cúpidos, os avarentos, os materialistas, todos eles vivendo numa situação assim. E nesses lugares existem irmãos espirituais que vão ajudá-los e às vezes vão colocá-los em situação de entenderem que precisam reencarnar para que possam livrar-se das suas dívidas, das suas manchas, porque são devedores da lei. E isto vai fazer com que nós entendamos de onde vem a maioria dos seres que está renascendo na Terra em uma condição de dor, como esta que nós estamos vendo no mundo hoje. Vem dessas regiões umbralinas, muito densas. E é isto que aguarda muitos dos que estão hoje por cima, não é? Na espuma da onda. Bonitões, ricões, importantes e fazendo do povo objeto de escárnio. Nós não precisamos ter raiva de ninguém, porque a situação que eles estão construindo para si mesmos já é trágica o suficiente para a gente lastimá-los. Mas ainda não acabou. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o capítulo 17 do livro No Mundo Maior. Esta é uma experiência muito impactante, não é? Descobrirmos de onde vem o maior contingente dos espíritos que vai reencarnar no mundo, ou está reencarnando. Por isso que nós estamos vendo o mundo com essa balbúrdia, é apenas o reflexo daqueles que, em grande parte, já viviam assim, na região umbralina. Mas André Luiz está aprendendo e nos ensinando com a sua descrição. Então agora nós vamos continuar no encerramento deste capítulo maravilhoso, vendo o que acontece com eles, como André Luiz está contando. Acompanhe o texto. Nesse instante, aproximou-se de nós enorme e bulhenta, ruidosa, barulhenta colmeia de sofredores. Tratava-se de tenebroso agrupamento de irmãos positivamente loucos. Falavam a esmo, comentando homicídios. Relembravam com palavras cruéis cenas indescritíveis de dor e de perversidade. Nenhum deles se atinou com a nossa presença, nenhum deles nos notou. Calderaro, muito sereno, conhecendo a minha curiosidade inveterada, aquela curiosidade entranhada nos meus nervos, diz André, nos meus raciocínios,
Ele me informou, porque ele já imaginava que André ia querer saber, né? Já, esse cara aí é muito curioso, já vou falar para ele. Estes infelizes permanecem unidos, jungidos uns aos outros em obediência a afinidades quase perfeitas e são contidos apenas pelas leis vibratórias que os regem. Se você quiser, André, entrar em relação com a história de algum deles, sonde a mente individual do tipo que você esteja interessado em saber, com maior atenção. Chegue perto. Então, aproveitando um momento em que havia diminuído a rixa entre eles, eu me aproximei de um infortunado irmão que impressionava pela sua aparência, pela sua face macilenta, magra, assim, bem magrinho, pálido. E eu, então, usando o meu pensamento, me sintonizei na onda mental que ele oferecia. Mas o quadro que eu vi não me permitiu longa investigação. Notei o motivo que havia ter levado esse irmãozinho à loucura. Ele havia assassinado a esposa em pavorosas circunstâncias. Entretanto, o miserável não ressentia-se, não sentia nenhum arrependimento. Ele sonhava com o desejo de rever a sua vítima para puni-la, supliciá-la, fazê-la sofrer quantas vezes lhe fosse possível. Nossa, que tragédia se escondia ali naquelas tormentosas lembranças. Espantado, atônito, ergui os olhos para Calderaro em uma pergunta muda, mas estava se aproximando de nós um pesado grupo que levitava. Seres monstruosos se aproximaram, voando, fazendo ensurdecedor ruído. E logo eu esqueci aquele uxoricida, que é o marido que mata a esposa. O uxoricídio é o ato de matar a mulher. Tem o parricídio, que é o de matar pai. E são nomes que se dão a essas ações nefastas. E que havia me prendido a atenção logo ali. Percebendo a minha perplexidade, Calderaro explicou. Este bando de espíritos miseráveis que se movimentam como eles conseguem, é constituído de antigos negociantes terrenos, cujo exclusivo anseio, o seu exclusivo desejo foi amontoar dinheiro para satisfazer a própria cupidez, sem beneficiar a ninguém. O ouro que transitoriamente lhes pertencia jamais serviu para semear a gratidão num só companheiro de jornada humana. Famintos de fortuna fácil, inventaram 1000 recursos de monopolizar os lucros grandes e pequenos, em nada lhes interessando a paz do próximo. Foram homens de pensamento ágil, sabiam voar mentalmente a longas distâncias, garantindo êxito absoluto às empresas materiais que eles realizavam com a finalidade exclusivamente egoística. Não lhes incomodava o sofrimento dos vizinhos, ignoravam as dificuldades dos outros, despreocupavam-se do valor do tempo em relação ao aprimoramento da alma. Queriam unicamente acumular vantagens financeiras e nada mais. Afastados, divorciados, separados da caridade, da compreensão e da luz divina, criaram para si mesmos o mito frio e rígido do ouro, fundindo com ele a mente vigorosa e o tacanho, o mesquinho coração. Agora, escravizados à ideia fixa de ganhar sempre, voam pesadamente aqui e acolá, dementados e confundidos, procurando monopólios e lucros que não mais encontrarão. Tive compaixão, condoí-me, diz André Luiz.
quis parar alguns, dialogar com eles fraternalmente, de modo a esclarecê-los. No entanto, o instrutor paralisou-me os braços, murmurando: o que você vai fazer, André? Seria inútil. É impossível reajustar em um momento, apenas com palavras, tantas mentes em desequilíbrio cruel. E, impulsionando-me para a frente, concluiu: vamos! Você vai consumir muitas semanas para conhecer a paisagem de dor que se estende à nossa frente. E dispomos apenas de algumas horas, 6 horas apenas. Aqui nós vamos terminar este capítulo. E você que está aí conosco está vendo que estes seres monstruosos, André Luiz usa essa expressão, ele estava falando com aquele, vamos dizer, assassinozinho da esposa. É um assassinozinho, né? Ele estava lá querendo pegar a mulher e fazer de novo ela sofrer e fazer ela passar de novo pelas dificuldades. Ele não estava arrependido, ele estava num estado débil, num estado feio, num estado de fraqueza extrema, mas ainda estava mal. Queria matar a mulher. Já havia feito isso quando ele estava na carne. Mas quando André Luiz ia conversar com ele, ver o que estava acontecendo, ele sentiu uma nuvem escura passando perto deles. Seres que flutuavam naqueles ambientes. Seres escuros, um pouco assim, totalmente disformes, monstruosos, ele diz. Quem eram eles? Eram os antigos negociantes terrenos, cuja única vontade foi o de juntar dinheiro para satisfazer a sua cupidez, a avidez pela riqueza, sem fazer bem a ninguém. Eram aqueles que usaram o ouro não para beneficiar uma só pessoa, não para semear a gratidão em uma única criatura. Só tinham fome de fortuna e inventavam muitas maneiras para ter lucros grandes, lucros pequenos, para ganharem sempre. Então, usaram o pensamento para voar lá longe. Por isso que eles conseguiam voar. É por isso que eram aqueles que estavam flutuando daqui para lá, que a mente deles os projetava. Era o que eles faziam na Terra. Empreendimentos materiais que queriam ver como ia ser, o lucro que ia dar. Você sabe que existe chamado mercado futuro, não é? Nós temos mercados que vão projetando lá para frente. Então a mente vigorosa já estava acostumada. Pouco se importavam com o sofrimento dos vizinhos, as dificuldades dos outros, o valor do tempo que eles tinham para se aprimorar a alma, nada. Só queriam juntar vantagens financeiras e nada mais. Não queriam saber de fazer o bem, de dividir um pouco o que tinham ou muito o que tinham, de compreenderem a luz de Deus. Não. Eles uniam na sua mente a compreensão do mito gelado e duro do ouro, fundindo essa mente com um coração mesquinho. Agora estavam escravizados a isso. Queriam sempre ganhar. E por causa disso, agora aqui, vão para lá e para cá, dementados. Se você assistiu, você deve ter assistido a saga do Harry Potter, não é? Ali você vai encontrar uma figura chamada de Dementador, lembra? São seres, parecem fantasmas, vestidos com um camisolão preto. Eles voam para lá, para cá. São meio monstruosos, não tem cara humana, tem uma aparência de ser, mas você não vê braços, pernas, só vê um roupão meio esfumaçado, cinza. O nome é Dementador. Eles não leram André Luiz, mas nós estamos aprendendo com André Luiz que essas são condições do espírito em toda parte, não é só aqui no Brasil. Só que não ia adiantar nada André Luiz querer falar com um, com o outro. Escuta, você já morreu, isso daí está iludido. Porque as pessoas veem o que querem. Elas se apegam àquilo. E é preciso que só o sofrimento, depois de cansá-los e desgastá-los, faça com que eles queiram outra vida. E é isso que nós vamos ver no próximo capítulo.
O próximo capítulo é surpreendente em relação a isso que André Luiz está descobrindo agora. Eles têm só 6 horas, mas nessas horas ainda vai acontecer uma coisa muito especial. Mas isso vai ficar para a próxima semana. Se você tiver curiosidade, já vai lendo, porque é muito, muito legal. Agora, nós vamos deixar você inspirados por essa lição que André Luiz nos conta, porque isso vale para a nossa vida, hein? Muito preocupado com dinheiro, com aparência, não resiste a um espelho, não resiste a um look, a um comprar disso, gastar aquilo. Pense o que vai estar esperando o coração indiferente, para que a gente não vá para lá. Mas é agora que a gente escolhe isso, hein? Tá bom? Então, na próxima semana, nós vamos ver o capítulo 18. Vai ser muito bacana. Eu espero você. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação, pelos seus elogios, pelos seus e-mails que sempre nos enaltecem, porque isso demonstra que você está interessado em ser melhor. E é isso que o Espírito da Letra deseja. Um grande beijo e até o nosso próximo programa. Muita paz.